Fala Mamãe, um oferecimento Iso Olhos, você vê a diferença. Olá, está começando mais um programa Fala Mamãe na TV e hoje vamos falar de um assunto muito importante. Como manter uma alimentação saudável na vida de nossas crianças. A vida está corrida para todo mundo. Nos supermercados encontramos alimentos cada vez mais industrializados e práticos. Com isso, a saúde de nossas crianças está perdendo muito, porque as nossas crianças estão sendo diagnosticadas por obesidade infantil, diabetes, doenças gastrointestinais e daí vai. O que fazer para resgatar os hábitos alimentares mais saudáveis e fazer as nossas crianças gostarem um pouco mais de frutas, verduras e legumes? Vamos assistir agora uma reportagem da Carol Mascarenhas. Jiló, abacaxi, chuchu, abobrinha e muitas outras verduras e frutas não são muito bem-vindas no paladar das crianças. Despertar o interesse delas, às vezes, é muito difícil. Quando começam a entender melhor os alimentos e escolher o que querem, já mostrando as suas preferências, aí surgem as dificuldades da mãe em manter uma alimentação equilibrada e saudável. E com Isabela não é diferente. Ela sempre comeu de tudo que a gente ofereceu, mas de umas 2 semanas para cá a alimentação dela tem mudado. Ela tem escolhido o que ela quer comer, mas isso já não é surpresa para mim, porque nos acompanhamentos que eu faço com o pediatra dela a cada 2 meses, ele já me orientou, Ieda, agora pode esperar uma mudança no apetite da Isabela, ela vai começar a escolher o que ela quer e o que ela não quer. Isso realmente aconteceu. Um dos maiores problemas que as mães enfrentam é o estresse gerado na hora da refeição. É importante estimular a autonomia da criança, como Ieda faz com a filha, deixando-a se alimentar sozinha. Mas nem tudo que está no prato ela gosta de comer. A Isabela não gosta de comer algumas frutas, como por exemplo a maçã, o mamão ela não agrada muito bem, Ela não gosta de algumas verduras amargas, as folhas eu não consegui fazer com que ela gostasse também. Mas a gente tenta introduzir isso na alimentação dela por meio do suco, Então eu faço suco de couve, eu faço suco até de inhame, a gente faz o suco e como ela gosta muito de suco, ela ingere esses alimentos pelo suco tranquilamente, ela adora. Misturar alimentos para disfarçar o gosto é uma alternativa, mas nem sempre é possível. Aí é o usar da paciência e da criatividade. Então é o aviãozinho, a gente apela para o aviãozinho, Coloca um pouquinho na boca da mamãe, que a mamãe coloca um pouquinho na sua boca, traz uma bonequinha e vamos dar a comidinha para a bonequinha, dar a comidinha para a Isabela, tenta fazer o prato colorido. Nem sempre dá certo, Às vezes ela descobre o que a gente disfarçou e acaba recusando e não quer e chora e aí nem sempre dá certo. Dentre tantos alimentos, frutas e verduras, todos esses são importantes nutrientes na alimentação, mas isso só deve ser consumido depois dos 6 meses de vida da criança. Antes, é fundamental apenas o leite materno. Existem crianças que são alérgicas a um determinado alimento, como a intolerância à lactose. Por isso, todo o cardápio da criança e principalmente dos bebês deve ser discutido com o pediatra ou com o nutricionista. Alimentar de forma saudável uma criança e que garanta a ela o melhor desenvolvimento de acordo com as necessidades do organismo não é fácil. Por isso, o Fala Mamãe na TV vai ajudar você. Pois é, mamães, vocês viram na reportagem da Carol que o problema começa a partir dos 2 anos de idade. É onde a criança começa a escolher os alimentos que quer comer. E as dúvidas também surgem aí. Meu filho é magro, será que ele está doente ou desnutrido? A partir dos 3 anos de idade, é normal a criança começar a perder as suas formas arredondadas e adquirir uma aparência mais esbelta e atlética. À medida que os músculos abdominais se desenvolvem, a barriga saliente começa a diminuir e os braços e pernas ficam mais compridos. Quanto meu filho deve comer? Acho que ele não come o suficiente, ele nunca limpa o prato. Tendo como parâmetro a alimentação de seu filho quando era bebê, é comum os pais se preocuparem se ele está ingerindo uma quantidade adequada de alimentos na idade pré-escolar.
A criança nessa fase precisa mais de qualidade do que quantidade. Daqui a pouco eu vou estar aqui com duas mamães e elas vão nos dar dicas muito boas de como manter uma alimentação saudável e mais natural em suas casas. Fique aí, Fala Mamãe na TV está cheio de novidade para você. Fala Mamãe na TV. Há mais de 10 anos, a Sweet Baby se preocupa em transformar sonhos em realidade, tornando esse momento único. Aqui você encontra todo o enxoval, moda infantil de 0 a 14 anos, calçados, acessórios, mobiliários e muito mais. Tudo com garantia e exclusividade de marcas de renomes nacional e internacional. Uma loja com equipe preparada, com atendimento personalizado e especializado. Sweet Baby, única como seu filho. Praça Cícero Macedo, Fundinho. Fala Mamãe na TV. Estamos de volta com Fala Mamãe na TV e hoje estamos falando sobre alimentação saudável na vida das crianças. Quando a criança entra na fase dos 2 aninhos, é aí que começam os problemas, porque ela começa a escolher os alimentos e esquece ou então rejeita aqueles alimentos que é muito importante para o seu crescimento. Estou aqui com a Ana Paula Ferraz, que é mãe da Melissa, de 6 anos, e da Larissa, de 11 anos, e a Renata, que é mãe da Maria Antônia, de 11 anos. Ana Paula, vamos começar por você, porque eu sei que você é uma mamãe muito antenada, preocupada com a alimentação das suas filhas. Mas como que foi para você iniciá-las numa alimentação saudável? Então, é uma continuação, né? Desde que o bebê começa com a papinha, enfim. Aí quando começa essa fase, a gente já tem que fazer uns combinados e deixar claro a regra da casa. E lá em casa é estipulado que durante a semana não se come bobagem, a não ser que vai no aniversário, enfim, mas se quer comer um doce, é uma sobremesa, é uma gelatina ou uma fruta. Durante a semana? Durante a semana. Aí a gente estipula o sábado como o dia da bobagem, mas não quer dizer que ela pode abrir uma caixa de bombom e comer ele inteiro. Então, assim, dentro das guloseimas eu também coloco coisa saudável, tipo, elas adoram aquelas panquecas americanas ou wafer. Então, na massa, eu coloco uma fruta para adoçar de vez do açúcar e coloco meio também a farinha integral e a farinha branca, né? Branca. Então, e aí vai os síropes da vida, as caldo mel, enfim, aí pode. Então, desde pequenininhas, você consegue equilibrar, fazer alguns acordos, né? Ó, hoje não tem brincadeira, não tem doce, é no sábado. E você escuta 1000, por favor, só hoje, pelo amor de Deus, enfim. Mas assim, você tem que ser rígida nesse sentido e contar com uma parceira. No caso, a gente trabalha o dia inteiro, a sua funcionária tem que estar muito falando a sua língua, para dar, amparar você e falar todo mundo a mesma língua. Se você virar as costas e ela ceder, foi seu trabalho por água abaixo. E no caso, assim, como que você fez para despertar as suas filhas a ter um interesse maior por frutas, verduras, legumes? Porque o almoço, tá ali, o arroz, o feijão, a carne. Isso está acontecendo na minha casa. O Paulo Neto quer comer só arroz, feijão e carne. E aí, se a gente mistura algum legumes e verduras, não quero comer mais. Como que você fez nessa fase, Ana Paula? É muita conversa, eu mostro muito e a criança aprende o que vivencia, né? Então, eu sou uma pessoa que sou muito adepta a essas coisas, adoro um legume, então elas veem meu prato sempre muito colorido, muita salada. E aí, assim, eu vejo que elas ficam muito resistentes, às vezes não conhecem o alimento, não quer nem experimentar pela aparência, sabe? Porque não gosta. Mas como que você não gosta? Você nem experimentou. Então tá, daí eu falo principalmente para menor, né? Eu falo assim, vou pôr só mas você não come esse pedacinho aqui porque é meu. E eu vou comer ele todo. Então isso parece que já despertando, porque o proibido, né? No seu caso, você tem uma filha na pré-adolescência. E a gente sabe que na pré-adolescência existe uma vontade, uma necessidade muito grande de consumir fast food. Como é que você faz para controlar o saudável e o não saudável na sua filha adolescente? Então, na verdade, o fast food assim, não é muito presente. Ela gosta muito de doce. Então, assim, mas a gente vai levar. Como leva lanche na escola, faz questão dela não comprar o lanche na escola. Por exemplo, ou tiver que sair numa festa. Então,
Ah, vai levar um lanche na escola? Então tem que comer um sal, eu falo, e depois um doce. No caso, eu mando um pãozinho, sempre uma quitanda saudável, fresquinha. É mais trabalhoso, né? É bem trabalhoso. Mas eu sou preocupada. Então eu levo o suco dela. Suco natural. Natural. Ou um chá zero que elas gostam. E um pãozinho com requeijão. Pão integral ou pão... Então, dentro do possível, eu introduzo o integral. Porque a criança tem uma certa resistência aos grãos. A criança não gosta, né, de pão integral. Eu tô tentando. Mas tem as bisnaguinhas integrais que quase não tem a mesma coisa de saudável. Mas é menos, tem uma fibra. E tem os pães integrais com menos grãos. Então é mais fácil. Daí você corta no cortador em forma de coração. Né? Inventa. E, por exemplo, a gente sabe que sua filha, a Melissa, né, a Mel, de 6 anos, foi diagnosticada há pouco tempo com diabetes. E eu pude acompanhar. Como é que foi para você conseguir reestruturar toda a alimentação da Melissa de acordo com esse diagnóstico? No primeiro momento, você quase enlouquece. Nesse sentido, o que fazer, o que dar, sabe? Então, você até restringe demais. Mas, como a gente fez muito combinado, e toda vez elas acostumaram muito a perguntar, mãe, eu posso? Nessa questão, a Melissa não me dá trabalho. Ela sempre pergunta, mãe, esse eu não posso, né? Esse eu não posso. Então, assim, eu reestruturei, sim, a minha casa. Hoje não entra açúcar mais em casa. E a família toda tá assim? Entra no esquema. Lógico que a Melissa vê a irmã comendo coisas que ela não pode. Mas isso é até saudável para ela ver, porque eu não posso restringir. O mundo não vai ser assim para ela. Mas como que você explicou para ela? Você foi verdadeira com ela com relação ao problema dela? Sim, desde o começo. Foi clara? Mel, não pode. Não pode. E por quê? Porque ela é muito pequena. Faz só 6 meses, então a gente está ainda se adaptando. Mas tem dado tão certo que a gente vê pelo teste da hemoglobina glicada dela, o controle está perfeito, porque ela me ajuda muito. Ela não desobedece, ela come exatamente o que pode comer, não existe aquele negócio só um pedacinho. Só um pouquinho. Não existe. Mas você acha que ela, por ser tão disciplinada, isso vem de antes desde da bebê. Sua alimentação lá de bebê, né? Não teria mágica. Imagina controlar uma criança que está acostumada a comer tudo, chocolate todo dia, e aí tá diabética. E ela teve acesso antes, né? Então, às vezes ela fala, eu tenho saudade da mel antiga. Porque a mel... Eu falei, por quê? Porque a mel antiga podia tomar picolé de brigadeiro e comer algodão doce. Aí eu logo rebato, sempre tem uma... Mas algodão doce, o que o algodão doce tem? Só vai estragar seus dentes. O que o picolé de brigadeiro você comeu? Então eu sempre busco uma alternativa bem igual, quase idêntica ao que ela está com vontade de comer ou o amiguinho está comendo. Não, enfim. E eu venho percebendo, até com o meu filho Paulo Neto mesmo, o pediatra explicou para ele que se comer verduras e legumes cresce mais. Então assim, essa linha, né, Ana Paula, da gente sempre explicar para a criança, muito, né, para ela poder inserir os legumes, as frutas, que não é fácil, mas a gente tem que ir sempre tentando. Exatamente. No seu caso, você estava me falando antes, né, que antes você não era muito preocupada com isso. Não. Qual foi o ponto decisivo para você preocupar com a alimentação da sua filha? Para mim foi o contrário, foi muito difícil, porque minha alimentação nunca foi super saudável, com frutas, verduras, né, caso de não gostar. Então, quando ela começou a ter uns 9 anos para 10, eu notei que ela já estava crescendo muito e que estava desenvolvendo, a pele começou a mudar, né, começou a dar as espinhas e tal, aí eu procurei uma nutricionista. Aí eu mudei totalmente a alimentação, minha e dela. Então foi muito difícil. Então na sua casa não entra o quê? É o seguinte, entra guloseimas, mas assim, a gente tem o dia do lixo. A gente chama o dia do lixo. Só que esse dia do lixo, ela quer que comece na sexta e acaba no domingo, né? Mas dia de semana não come doce, eu passei a fazer muita gelatina, passei a comprar muitas frutas que eu não comprava, tinha preguiça de fazer o suco. E você não comia frutas também? Não, também não. Então pra você foi mais difícil, porque o exemplo não veio, né? Agora veio eu depois. tive que me adaptar para ela ver que eu tô comendo, comer mais frutas, legumes e verduras. E aí você conseguiu controlar o peso dela, que tava... Consegui Em quanto controlar. tempo, você lembra? Menos de 4 meses ela já estava... Ela não estava com sobrepeso, mas eu estava com isso na cabeça, que ela já estava engordando.
E mãe fica preocupada com filha, né? Eu fiquei super preocupada. Aí a minha médica falou que ela não estava, mas poderia chegar. Então eu já comecei a tratar do começo. E ela pratica esporte? Pratica. Ela faz pratica, o quê? eu também pratico, ela faz natação. Ah, tá. Tem quantos anos que ela faz? Não, ela faz pouco tempo. Ah. Ela já até quer sair, que não gosta, ela gosta de dançar. Mas eu procuro levar ela bastante no praia e nadar. Mas assim, foi muito difícil, porque a gente ainda está em adaptação. Então, o que foi mais difícil para você? Preparar os alimentos? Porque existe essa dificuldade, né, de a gente ficar preparando, né, o alimento, o suco sempre natural, a salada de fruta ali. O que foi mais difícil para você nessa fase de adaptação, para você e para ela? Foi preparar. Foi preparar. Até então, os sucos a gente prepara juntas. Ah, então né? Isso você achou importante? Achei preparar importante. Junto. A gente prepara junto o suco e faz aquele suco de um monte de frutas. Então ela passou a gostar. Então olha só que interessante, nós temos dois casos diferentes, né? Uma mãe que veio desde com as filhas pequenininhas ensinando e você que veio aprender a se alimentar bem, né? Porque você estava preocupada com a sua filha que estava começando a engordar, né? E aí você nos dá as dicas de que o exemplo é a melhor solução quando tá maiorzinho, né? É o exemplo que eu passo muita vontade de comer. E não como por as ela. coisas que eu comia, dá vontade de comer escondido, mas eu não como para ela não ver. Ana Paula, para você, o que significa alimentar-se bem? Nossa, é procurar as coisas mais saudáveis mesmo, porque uma coisa assim que eu acho muito importante os pais ficarem atentos, que eu já era antes da Mel diagnosticar, é ler o rótulo. Eu sempre li muito o rótulo de tudo. Não ter preguiça. Eu sei que demora mais uma compra, mas o ler o rótulo, você evita de estar colocando um alimento na sua casa que você pensava que ele era inofensivo. Então, é um pão que tem o mesmo pão integral, posto junto com outra marca de pão integral, tem 250 miligramas de sódio em 2 fatias, o outro tem 150. Você deixa de comer 100 miligramas. Então, eu leio muito o rótulo. O rótulo, então, é importante, né? Muito. Porque nos dá informações. No caso de gorduras, do açúcar e do sódio, né? Que tá em... Qual que seria o seu recado final para as mães que estão passando por esse problema de diabetes? Olha, no começo é difícil. É uma bomba, assim, chacoalha muito, mas a gente consegue e, assim, consegue conviver. E daqui a pouco faz com que se torne assim, como escovar os dentes, sabe? Assim, hoje a gente já faz as coisas no automático, mas assim, a gente sobrevive. E você procurou ajuda para você? Sim, para mim e para ela. Então, assim, para ela, nutricionista, endócrino, que foi essencial, e uma psicóloga. E para mim também, uma psicóloga, Deus acima de tudo e tudo que me falaram, floral de bar, reiki, vou em tudo que... Pra te ajudar a e equilibrar, lógico, né? que você não deixar de fazer uma atividade física. Ai, que bom. Não, eu faço Vocês, todos os dias. E as suas todos filhas os dias. também fazem, Fazem né? mais ainda, a Mel agora, mais atividades do que elas já faziam. Eu acho que esporte na vida de uma criança é essencial, Tudo, né? é essencial. Gente, eu agradeço muito. Daria pra gente conversar aqui muito mais, porque é um assunto muito legal, muito gostoso de falar sobre alimentação saudável. Difícil, né? Da gente controlar. Eu tenho filho e sei também, tô nessa fase. Muito preocupada, mas obrigada, Renata, obrigada, Ana Paula, e é isso mesmo. O bom daqui é a gente conversar com mamães que estão antenadas, preocupadas, pesquisando tudo sobre como manter uma alimentação muito saudável e as suas crianças crescerem, se desenvolverem. O Fala Mamãe na TV daqui a pouco tem muito mais. Daqui a pouco vou estar aqui com uma nutricionista e ela vai nos falar tudo com dicas preciosas. Fiquem por aí. Fala Mamãe na TV, tem mais pra você. Fala Mamãe na TV. Nós cuidamos da saúde dos seus olhos com toda a atenção que você merece. No ISO Olhos, você vê a diferença. Fala Mamãe na TV. Estamos de volta com o Fala Mamãe na TV e hoje estamos falando sobre alimentação saudável na vida das crianças.
E estou aqui agora com a Ana Raquel, que é nutricionista e colunista do blog Fala Mamãe. E por lá ela já nos ajuda muito com muitas dicas, né, Ana Raquel? É verdade. É assim, importante a gente lembrar que a Ana Raquel ela é mamãe do Davi, de 2 aninhos. E o Davi teve alergia ao leite de vaca. E por conta disso, a Ana Raquel teve que restringir o leite e todos os seus derivados, não foi, Ana? Nos conta rapidamente como é que foi isso. Desde novinho eu já comecei a desconfiar, né, dos sintomas que ele começou a ter. Eu amamentava e ele começou a ficar muito irritado. E aí a gente, né, acompanhando com o médico, teve o diagnóstico que ele realmente tinha alergia à proteína do leite de vaca e também ao leite de soja. Então, assim, a alimentação ficou, difícil, né? Isso, ficou muito restrita. E eu amamentei ele até agora quase os 2 anos. Agora você não está amamentando mais? Não, agora não. Conseguiu? Mas consegui. Mas foi assim, a alimentação é completamente sem nada que tenha leite. E aí? Fica bem restrita. No comecinho é bem difícil, mas depois a gente se adapta. Ele ainda tem alergia, mas é uma coisa que vai caminhando e melhora, né? Com o tempo, né? Isso. No caso da intolerância à lactose também é assim, né? Vai melhorando, à medida que a criança vai crescendo, o quadro vai melhorando, não é? Depende, porque a alergia, ela é um processo, assim, que tem no corpo em relação à proteína. A intolerância à lactose é a falta da enzima para digerir o açúcar do leite, né? Que é a lactose. Às vezes a criança não tem essa produção de lactose e não vai ter para a vida inteira. Então pode ser que a criança tenha intolerância, geralmente é assim, tem intolerância à lactose pela vida inteira, só que ela ainda tolera o iogurte, ela tolera alguma coisa que tem um pouco de leite, é tranquilo. Agora o copo mesmo de leite não vai conseguir. Ana, uma coisa que a gente já viu muito aqui no programa hoje, que a alimentação está cada dia vez mais prática, né? E com isso, mais industrializado. O que você diria sobre os sucos de caixinha? Então, o suco de caixinha, ele tem muito açúcar, eles às vezes têm conservantes, às vezes não, é conservante natural, que é ácido ascórbico, né? Vitamina C. E aromatizante, alguns produtos químicos. Então, a gente pensa que ele é bem saudável, mas não é. Né? A parte do açúcar é muito grande, então não substitui o suco de fruta natural que a gente tem, né? Faz na hora e toma, que é completamente diferente. O máximo que a mamãe puder evitar sobre o suco de caixinha é melhor. Com certeza. O estresse, a gente também já viu que o estresse é na hora de comer, e principalmente ali com a criança acima de 2 anos, que ela já começa a escolher os alimentos, e nessa, às vezes até mesmo sem experimentar, ela já fala que não quer. Qual que é a sua dica para essas mães que estão passando por isso agora? Primeiramente, bastante paciência, né? A criança tem personalidade e às vezes ela vai querer enfrentar o pai. E a hora da alimentação é uma hora que ela vai testar até onde que vai o limite do pai, da mãe. Então, assim, primeiramente paciência e não largar. Ah, não, ele não gosta, acabou. Nunca mais ele vai comer. Tem que sempre tentar fazer ela experimentar. Com certeza. Como evitar esse estresse na hora de comer? O que a mãe deve fazer para evitar esse estresse? Então, às vezes brincar com o lúdico é muito legal. A gente montar um pratinho, eu coloco o brócolis lá e a arvorezinha, eu faço um desenho no meu prato. Eu falo de um personagem, por exemplo, o Popeye, que come bastante espinafre, então ele é bem forte. Eu falo do coelhinho para criança pequena, que ele é tão bonitinho, porque ele come cenoura, ele tem o pelo tão bonito, então que ela vai ficar com o cabelo bonito também. Eu tenho que, às vezes, jogar para esse lado. Né, insistir mesmo, mas não brigar, porque se você começar a brigar, a mesa vai ficar um campo de guerra, né? E no caso das verduras e dos legumes, a gente tem dificuldade mesmo em inserir no dia a dia da criança. Qual que seria a sua dica para isso, Ana Raquel? Como inserir legumes e verduras no prato dessas crianças? Então, um de cada vez. Não adianta, às vezes, a gente querer colocar tudo de uma vez e a criança é tudo muito novo. Seria um por dia? Às vezes, um por semana, né? Um tipo de legume, um tipo de cenoura, por exemplo. Isso. E aí, a semana da cenoura e da couve, né? A semana do brócolis e da batatinha baroa, por exemplo. Pode ser uma sugestão. O que fazer naqueles dias em que a criança não quer comer nada e a mãe desespera? A gente tem que ver se isso está acontecendo sempre ou se é um dia, né? Hoje ela não está comendo bem, mas amanhã ela está comendo. Geralmente é assim.
Às vezes a gente também não tem muito apetite. Hoje eu não estou com muito apetite, mas amanhã eu estou. Então tem que verificar se isso é constante ou não, porque se for constante, aí já é preocupante. Quais seriam os alimentos, Ana Raquel, que não devem entrar dentro de casa? Refrigerante, né, que é rico em açúcar, ele é todo químico, então ele também tem muito fósforo, e aí diminui a quantidade de cálcio, favorece, né, osteoporose na vida adulta, né, mais idoso, mas a gente já tem que começar a pensar hoje a questão de cárie também. Salsicha, que é rico em nitrito, né, nitrato, e aí a salsicha ela é bem cancerígena, ela está ligada à leucemia em crianças, a tumor também em bebês. Então a salsicha também tem que ser uma coisa que tem que ser deixada de lado. Batatinha frita, que é muito comum, ou salgadinho, né, de batatinha frita. Isso tudo a mamãe precisa já restringir. Isso, porque quando frita a batata, ela tem uma substância que também é cancerígena. Hoje em dia a gente tem muito câncer, né? Por que não, né? Isso tem muita parte da alimentação. Só pra gente finalizar aqui rapidamente, que foi uma pergunta que uma leitora do blog fez. Até que idade é essencial a mamadeira? A mamadeira até os 10 meses, porque a criança não consegue mamar aquele volume todo sem o acompanhamento de uma mamadeira antes de 10 meses. Depois não, já posso passar para o copo. Aí ela já consegue perfeitamente aquele volume como se fosse, né, da mamadeira. Ana Raquel, agradeço muito a sua participação aqui no Fala Mamãe na TV. E a Ana Raquel é colunista do blog, e para alguma mãe que tiver desesperada, querendo mais algumas dicas sobre alimentação, acessem o blog, porque lá a Ana Raquel tá todo mês e ela pode ajudar vocês através dos comentários, respondendo essas dicas. E tem mais curiosidades para você sobre como manter uma alimentação saudável na vida do seu filho. Você sabia que na faixa etária do pré-escolar, as crianças necessitam de 800 miligramas de cálcio diariamente? A ingestão de cálcio adequada é importante para prevenir doenças ósseas. Você pode oferecer ao seu filho diariamente 2 copos de leite, 1 copo de iogurte e 1 fatia de queijo. A gordura saturada ou a gordura vegetal hidrogenada, que é a gordura trans, é proveniente da industrialização dos alimentos. Evitar alimentos industrializados já é um grande passo para o seu filho viver mais saudável. Vai ficando por aqui mais um Fala Mamãe na TV, e não percam o próximo programa. Nós vamos falar tudo sobre a amamentação com dicas incríveis. Agradeço também aos meus parceiros, estilista Érica Alessi e Dark Uberlândia Shopping. Me acompanhem pelas redes sociais e acessem o blog Fala Mamãe para a gente continuar a conversar por lá sobre os nossos dilemas de maternidade. Fala Mamãe na TV, ser mãe é viver tudo isso, e te espero no próximo programa. Você assistiu Fala Mamãe. Iso Olhos, você vê a diferença. Canal da gente. A gente curte você.